Boa noite, sejam bem-vindos novamente ao direto, a ver se é desta que conseguimos que a doutora Patrícia entre, encerrar o direto e começar de novo. Estamos aqui então para mais um direto com a nossa psicóloga. Podem comentar se me conseguem ouvir bem, de onde é que nos estão a ver, porque isso é importante para nós, que é para sabermos até onde é que estamos a conseguir chegar. Para quem sabe, ou para quem não nos acompanha, estes são diretos curtos, diretos ao ponto, com um tema específico para que vocês saiam daqui a saber um bocadinho mais sobre esse tema, porque acho que é importante. Vamos ver se é desta que a doutora Patrícia consegue entrar. Já aceitei o pedido, já mandei o convite também. Isto às vezes demora, outras vezes é rápido. Acho que já está aqui. Sim. Boa noite. Olá, doutora Patrícia, tudo bem? Tudo Filipe e consigo. Também. Consegue-me ouvir bem, que é o importante? Sim, estou a ouvi-lo perfeitamente. Estou só a compor aqui um bocadinho a câmara para ver se. Ok. Pronto. Sim. Estava difícil, não é? Isto, quem trabalha com as novas tecnologias é mesmo assim. Há sempre qualquer coisa que às vezes não corre assim tão bem. É isso mesmo. Pronto, mas estava a dizer no direito anterior que tivemos que reiniciar para este. O tema de hoje é o amor próprio e se isso está ligado com a autoestima, se não, se influencia alguma coisa. E para isso temos então aqui connosco a doutora Patrícia Moreira, nossa psicóloga clínica, para falar deste tema específico. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a nossa conversa, podem sempre deixar nos comentários que no final iremos responder. Uh, Patrícia, acho que é importante começarmos por diferenciarmos o que é o amor próprio e a autoestima, porque podem parecer sinónimos, mas não é bem assim, correto? Sim, é verdade. Então, o amor próprio difere da autoestima no sentido em que o amor próprio é algo muito mais profundo que a autoestima. Ou seja, a autoestima podemos dizer que é uma componente do amor próprio, um constituinte do amor próprio. Mas o amor próprio tem a ver muito mais com a nossa ligação, connosco mesmo, a um nível profundo. Ou seja, é a base de tudo aquilo que nós somos, de todo o nosso amor, de sabermos amar ou não amar, sabermos receber ou não o amor, e a autoestima será influenciada aqui pelo amor próprio e vice-versa, ou seja, o amor próprio também será influenciado aqui pelo nosso nível de autoestima. Para aumentarmos a nossa autoestima, vamos fazendo aqui algumas atividades que nos vão trazendo mais prazer e, consequentemente, também vamos encontrar aqui o nosso valor mais pessoal, e isso faz com que o amor próprio então aumente. Termos autoestima e termos amor próprio não significa sermos egoístas ou sermos antipáticos, significa sabermos ocupar o nosso lugar, termos empatia pelo outro e, portanto, também termos aqui um bocadinho de respeito por aquilo que é o outro, e, portanto, nunca termos o ego demasiado inflamado. Como é que então, o que é que significa que uma pessoa tem uma autoestima saudável? Então, uma autoestima saudável é aquela autoestima que nos permite olhar ao espelho e gostarmos de nós, mas também nos permite saber que nós somos bons em algumas tarefas que nós fazemos, que temos o valor, sabemos identificar o nosso valor, sabemos que por vezes há pessoas que nos fazem comentários que nada têm a ver connosco e têm sim a ver com a outra pessoa. Um, é uma autoestima que nos permite, ou seja, quando é adaptativa, é algo que nos permite crescer, permite-nos evoluir, que permite termos esperança num futuro. Quando nós não temos uma autoestima adaptativa, ou seja, é conhecida a má autoestima ou falta de autoestima,
nós não sabemos os limites e, portanto, estamos sempre à espera das migalhas, entre aspas, dos outros, estamos sempre numa posição muito defensiva, muito de carência. Também nos colocamos em situações em que quase que temos que estar ali a apanhar as migalhinhas que nos dão, portanto, é quando muitas vezes passamos por relações, por exemplo, em que há aqui algum tipo de abuso ou é uma relação tóxica, seja de amizade, de amores, ou entre pais e filhos, por exemplo, na família também isto acontece. Só assim para nos dar duas ou três estratégias, quando não existe essa autoestima adaptativa, o que é que pode ser feito? Duas ou três estratégias apenas pode ser feitas para fortalecer essa autoestima. Então, nós devemos sempre começar por desenvolver o nosso autoconhecimento. Portanto, quanto mais nós nos conhecermos, mais fácil vai ser de conseguirmos estabelecer limites, de dizer não. Muitas vezes nós temos a dificuldade de dizer não porque temos a dificuldade em ouvir o não. Pessoas com uma baixa autoestima também vão ter maior dificuldade aqui na questão da ansiedade, na depressão. Portanto, algumas perturbações mentais vão estar aqui mais em alta e alguns sintomas vão estar mais em alta, precisamente por esta falta de autoestima. Então, o autoconhecimento vai nos ajudar a perceber o porquê que isto está a surgir, quais são as causas, de onde é que vem esta falta de amor próprio, de onde é que pode estar a surgir esta falta de reconhecer o nosso valor, de onde é que vem esta questão da perfeição, não é? Portanto, às vezes a perfeição também está aqui. Em alta, não é? Queremos sempre mais e mais, tem que ser perfeito, porque se não for perfeito não vou fazer, e também está associado às vezes à baixa autoestima. E, portanto, o autoconhecimento começa por nos ajudar aqui, então, a desenvolvermos uma autoestima, uma boa autoestima, e depois temos também a prática de atividades que nos dão prazer. Portanto, não são terapia, nem nunca vão ser essas atividades, mas são atividades bastante terapêuticas porque nos dão prazer, prazer instantâneo e momentâneo, em que eu realmente consigo ver a curto prazo, de imediato, aquilo que realmente me traz de bom. Por exemplo, ler, andar de bicicleta, jardinagem, pintura, maquilhagem, fazer as unhas, comprar uma roupa nova, ir ao cabeleireiro. Portanto, este tipo de atividades são atividades que nos trazem prazer e que numa fase inicial nós também precisamos deste boost para então conseguirmos arrancar e termos uma boa autoestima, mas depois então precisamos de uma terceira estratégia, que claro que tinha que falar aqui um bocadinho também em vender o meu peixe, e temos as consultas de psicologia, em que nós conseguimos encontrar a causa de muitas vezes esta baixa autoestima existir, o que é que também não está a deixar que a autoestima se desenvolva, e então trabalhamos no sentido de ter aqui estratégias, ferramentas em que as pessoas reconhecem o seu valor, conseguem fazer atividades que lhes dão prazer e conseguem ter relações com muito mais limites e colocarem-se em situações em que realmente o amor próprio e a autoestima estão acima de tudo e de qualquer coisa que lhes é dita ou é feita, e portanto elas acabam por mudar os seus comportamentos, o que significa que o contexto à volta também irá mudar. Claro, e começamos por dizer que estes dois termos, o amor próprio e a autoestima, se interligam, Uhum. mas será que estes dois termos dependem um do outro ou pode existir um sem o outro? Eles dependem um do outro, não é? Portanto, a base é sempre o amor próprio, a autoestima está aqui muito mais dependente do amor próprio que propriamente o amor próprio da autoestima, mas existe uma relação de dependência porque um influencia o outro automaticamente. Portanto, se eu não tiver autoestima porque imagine, no meu trabalho estou a passar por uma situação em que todos os dias me dizem que eu não sou suficiente, e para me dizerem que eu não sou suficiente, não é preciso ser cara a cara, nem pela palavra suficiente. Há muitas outras formas das pessoas me dizerem isto. A minha autoestima vai baixar, porque eu vou reconhecer menos valor em mim, vou começar a olhar para mim com muito mais crítica. Automaticamente o meu amor próprio vai diminuir, porque eu também vou deixar de fazer tarefas que
me dão prazer e vou deixar de acreditar em mim e no meu valor, vou deixar de sonhar com o futuro, vou deixar de trabalhar para os objetivos e para as metas porque não vejo qualquer relevância em fazer. Então, automaticamente o meu amor próprio também baixa e, portanto, isto é uma carruagem, não é? Nós não somos uma só coisa, nós somos uma carruagem. Que se olharmos ao comboio é muito fácil de explicarmos aquilo que nós somos. Portanto, se nós formos a carruagem principal, o que está atrás importa sempre. Portanto, tudo aquilo que são as experiências passadas vão sempre importar naquilo que eu sou hoje e vão interferir. Às vezes interferem de uma forma consciente e muitas outras vezes interferem de uma forma inconsciente. Por exemplo, basta olharmos para quando somos crianças. Se nós tivermos um professor que acredita em nós vamos ter muito melhores resultados. Se nós tivermos um professor que não acredita em nós e que nos faz o favor de nos dizer, consciente ou inconscientemente, de forma direta ou indireta, que nós não somos suficientes e que não vale a pena fazermos o que quer que seja porque o nosso futuro já está traçado e não vai ser um bom futuro, então nós não vamos fazer para ultrapassar. Há quem depois agarre nisto e transforme em inspiração e, portanto, consiga reverter o resultado, mas há muitas outras pessoas que não conseguem porque depois não têm a base suficiente para, e em casa, por exemplo, o contexto não é suficiente para. Portanto, nós somos sempre o nosso contexto e por isso é que é muito importante aqui as consultas no sentido da autoestima e do amor próprio, porque acima de tudo nos vão ajudar a perceber se o contexto é adequado ou não é adequado, porque às vezes vivemos num contexto de muita crítica, muito julgamento, nada é suficiente, nada está bom. Portanto, eu nunca consigo lá chegar, tu ficas sempre aquém, e se eu tiver um contexto completamente diferente em que, ok, não conseguiste desta vez, vais conseguir na próxima, vais melhorar, vais ver que consegues, eu consigo aqui ter resultados completamente diferentes. Uh, É possível alguém que tenha a autoestima mesmo lá em cima, elevadíssima, e que não consiga ou praticar o amor próprio? Só se for o ego inflamado, que é diferente, não é? Portanto, nós às vezes aparentamos ter uma boa autoestima, que estamos a viver a nossa melhor fase e na realidade é só o ego e é só a parte exterior que as pessoas estão a ver. Se nós estivermos a viver interiormente, a nossa autoestima vai ser boa, mas tudo aquilo que nós vamos viver também vai ser bom. Automaticamente o amor próprio vai estar em alta, porque lá está, como venho a mencionar desde o início do direto, o amor próprio é sempre aquela base, é a nossa base, é tudo aquilo que nós somos e, portanto, é uma construção. A autoestima é um pilar, portanto, faz parte, é essencial, mas é um pilar. Portanto, tudo o resto é o resultado do amor próprio e, portanto, isso não é possível. Agora, aparentemente, eu posso ter aqui, aparentar ter uma autoestima incrível e isto acontece, por exemplo, muito em relação às mulheres que têm um corpo à vista das outras incrível e que para elas muitas vezes não é assim tão incrível e ainda andam ali atrás da perfeição e não conseguem dar este devido valor como outra mulher que se calhar não tem aquele corpo que gostaria de ter, diz, ok, é incrível. Portanto, o valor e a forma como nós damos significado aqui às nossas experiências e às nossas vivências e àquilo que nós somos é o que nos vai fazer diferenciar e depois também vai aqui introduzir-se na autoestima e no amor próprio. Então, qual é que deve ser o primeiro passo para quem deseja começar a trabalhar e a melhorar a sua autoestima e também a desenvolver o amor próprio por si? Então, o primeiro passo é sempre reconhecer que precisamos de ajuda. Ou seja, se eu já tentei emagrecer e não resultou, se eu já tentei mudar hábitos e não consegui, se eu já tentei ser positivo e não consegui, então está na hora efetiva de ir
procurar a ajuda diferenciada e a ajuda que me vai auxiliar a conseguir alcançar realmente aquilo que eu quero, que eu pretendo para a minha vida. Este passo começa aqui nas consultas de psicologia, e também temos as consultas de psiquiatria, mas numa primeira fase podemos recorrer aqui à parte da psicologia e perceber se existe alguma perturbação, se não existe, se se eu poderia ajudar, um, se eu poderia ter ajuda aqui através da consulta de psicologia, porque às vezes eu posso entender que preciso e afinal de contas é só ajustarmos aqui alguma coisa e portanto numa primeira consulta conseguimos resolver isso. Outras vezes temos que nos desligar do contexto, portanto, perceber que não vamos mudar o contexto e que temos que mudar efetivamente a nós, e aqui a consulta ajuda-nos nesse sentido, e portanto este é o primeiro passo. Efetivamente a consulta de psicologia, quando já tentámos tudo sozinhas e não conseguimos. Então vamos procurar este auxílio que nos vai ajudar no sentido de termos aqui alguém que nos vai guiar, que nos vai explicar o porquê de muitos dos resultados dos nossos comportamentos, que nós também fazemos isso em consulta, ou seja, eu costumo dizer que nós não fazemos nada por acaso, não é? Há uma justificação. Às vezes aquilo que nós fazemos é muito inconsciente, está muito ligado aqui aos primórdios da nossa vida, mas que têm um significado no nosso presente e que às vezes nós não conseguimos fazer esta interligação. Quando analisado e exposto aquilo que é o nosso problema, conseguimos perceber aqui a dificuldade. Por exemplo, eu tive uma cliente uma vez que achava que tinha déficit de atenção e hiperatividade porque ela esquecia-se de muitas coisas que eram importantes para o namorado, mas que para ela não eram. E, portanto, a questão era mesmo esta, é que ela não dava a devida importância àquelas coisas que eram tão fundamentais para o namorado e fazia com que o cérebro dela não tivesse assim tanta relevância para aquela informação. O que depois acabava em discussão muitas das vezes, porque o que era relevante para um não era para o outro e, portanto, nós só tivemos que ajustar aqui algumas coisas, alguns significados, reconhecer que às vezes não há nenhuma perturbação por trás, é aqui mesmo o significado que nós estamos a dar às coisas, o porquê de estarmos a dar esse significado, não é? Portanto, não pode ser só alguém que nos está a dizer, nós temos que ter essa atenção. Foi indicado algumas estratégias e ferramentas para não haver este esquecimento e, portanto, em três consultas, tivemos aqui alta e, portanto, não precisa mais do meu acompanhamento. Como estes diretos, e eu referi isso no início, são muito sintéticos e diretos ao ponto, quero deixar algumas dicas para quem nos está a ver, que possa cultivar o amor próprio, ou se é possível isso cultivar. Sim. Então, deixe-me só responder aqui ao Senhor Manuel. Portanto, ele diz o seguinte: boa noite, gostaria de ter uma ajuda de uma menina. Portanto, não sei que tipo de ajuda é que pretende, mas se for ajuda psicológica e se for consulta de psicologia, pode efetivamente marcar a sua consulta e saber mais informações através de mensagem privada aqui com o Centro de Nutrição Bem Me Quero, ou então diretamente comigo e teremos todo o gosto de o ajudar e de indicar o nosso serviço e marcar a consulta para. Agora respondendo à sua questão. Portanto, como é que nós podemos ter aqui estratégias e ferramentas então para começarmos a cultivar o amor próprio? É termos tempo para nós. Como é que nós fazemos isto? Termos tempo para fazer atividades que, como eu dizia, não são terapia, mas são bastante terapêuticas para nós. Por exemplo, eu ter uma horinha para fazer algo que eu realmente gosto para mim. Ter 30 minutos no meu dia para. Depois, temos aqui o exercício físico, que é bastante importante, portanto, o exercício físico, a atividade física, é bastante importante e relevante para nós trazermos aqui a nossa querida hormona da felicidade para o nosso bem-estar. Portanto, eu indico sempre 30 minutinhos no nosso dia para fazer uma caminhada, fazer alguns exercícios até através do YouTube, por exemplo, inscrever-se no ginásio, numa aula de grupo, por exemplo. Fazer coisas que realmente nos tragam aqui alguma leveza. Depois podemos fazer
aquela arrumação que queríamos tanto fazer, por exemplo, no nosso armário, desenvolver o nosso autoconhecimento, podemos fazê-lo através da escrita terapêutica. Há perguntas muito específicas, por exemplo, basta colocar no Google escrita terapêutica, perguntas, vai aparecer montes de perguntas sobre essa possibilidade de autoconhecimento e, portanto, só precisamos de escrever sobre isso, sobre essas perguntas, responder às perguntas. Muitas vezes precisamos apenas de escrever como é que foi o nosso dia para percebermos o que é que fez aquele gatilho, o que é que acionou o gatilho para que nós nos sentimos mal ao final do dia. Por exemplo, podemos começar aqui a mudar algumas coisas no nosso comportamento que depois terão então um impacto na nossa autoestima e, consequentemente, no nosso amor próprio, sabendo sempre que estas atividades são bastante terapêuticas, mas nunca ocupam o lugar de terapia. Sim. Só para terminar, quero deixar uma mensagem a quem nos está a ver e a quem depois vai rever este vídeo, que queira melhorar a sua relação consigo próprio. Sim. Então, gostaria muito de começar por dizer que às vezes, enquanto pais, eu sou mãe e eu percebo isto muito bem, nós queremos ajudar muito os nossos filhos e até os colocamos às vezes nos psicólogos e tudo mais, em todas as terapias que é necessário, e eu gostava muito de referir que às vezes a pessoa que mais precisa da terapia somos nós enquanto pais. Portanto, começar por aqui, cuidar de nós para depois cuidarmos dos outros. Portanto, o primeiro passo é sempre este, ver quais são as minhas fragilidades, aquilo que eu preciso efetivamente fazer para mudar e para ter aqui alguma mudança na minha vida e, portanto, começar esse passo de o fazer. Traçar um plano para fazer estas mudanças, portanto, não começar com nada muito complexo, porque o problema está aqui mesmo, é que nós, quando queremos mudar tudo e mais alguma coisa, inserir montes de coisas ao mesmo tempo que não estávamos habituados a fazer e, portanto, isto não vai resultar bem. Portanto, não é? Estamos agora a chegar ao final do ano e normalmente há aquelas listas maravilhosas que vão mudar o comportamento e vão inserir não sei quantos hábitos novos e saudáveis. Insiram hábitos que vos faz sentido, um de cada vez, uma mudança de cada vez. Portanto, melhorar 1% todos os dias é bastante importante e fundamental para termos aqui um resultado diferente. Depois, nunca esperem mudança de comportamento dos outros, mudem sim o vosso comportamento para ter resultados diferentes. É sim aquela mensagem que eu posso deixar e claro, se quiserem agendar a vossa consulta de psicologia comigo, seja online ou seja presencial, basta mandar mensagem aqui para o Centro de Nutrição Bem Quero e a Filipa irá agendar e agilizar aqui as agendas para que seja possível então efetuarmos a consulta. É isso mesmo. Obrigada, Patrícia, por este bocadinho e por esta partilha acima de tudo. Acho que é importante falar sobre estes dois temas. Espero que desse lado também tenham gostado. Já sabem, se entretanto surgir mais alguma dúvida, ou lá está, se precisarem de uma consulta, tal como o Sr. Manuel comentou ali, basta só, e como a doutora Patrícia disse, aliás, basta só mandarem mensagem, que eu irei responder e agilizar todo o processo. Já sabem, se tiverem também alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu faço chegar à doutora Patrícia, ela irá responder e eu reencaminho a resposta para vocês. Obrigada, Obrigada, Patrícia. até a próxima. Já sabem, o nosso próximo direto é no dia 21 de outubro, também pelas 21 horas. Se querem saber o tema e a próxima profissional que vai estar connosco, é só estarem atentos às redes sociais do Centro de Nutrição. Uma boa noite a todos.